Vamos falar. A primeira da situação que eu queria falar de um jogador do Douglas Luiz, tá? O Douglas Luiz é um jogador que hoje acertou a sua volta ao Aston Villa, né? Ele estava aí num imbróglio com o Nottingham Forest, com a Juventus, e ele já jogou na Inglaterra em bom nível através do Aston Villa. E sim, esse foi o jogador que o Vasco procurou da notícia que eu dei no dia 25. Jogador segundo volante, camisa 8, que o Vasco queria. Chegou a apresentar um projeto a ele para que ele pudesse vir para o Vasco. Ele adorou o projeto. Você, inclusive, Sérgio, até tem informação também sobre isso, de que pessoas próximas a ele confidenciaram de que ele estava muito otimista com essa possibilidade. No entanto, a negociação não seria fácil, porque a Juventus investiu nele e tinha esperança do Nottingham Forest comprá-lo, ele não cumpriu metas. E na Europa é assim, cara. O cara, quando não dá certo, gente, o europeu ele chupa até acabar o sumo da laranja. Depois ele não tem mais interesse. Então, essa situação do Douglas Luiz, o Vasco monitorou. O seu empresário Juliano Bertolucci estava muito em cima disso. Só que aí não basta apenas o bom contato, a amizade. Não é isso. E a Juventus é um time gigante da Itália. É diferente, por exemplo, do Brenner na Udinese, que é uma situação diferente. Então, o Vasco tinha essa expectativa, tinha essa esperança, porém, sabia que o negócio era muito difícil. Mais uma vez, deixando claro, eu li hoje também, muita gente querendo colocar no Douglas Luiz, imputar a ele uma culpa. Ah, vai vir para cá quando for velho. Gente, não é assim. Douglas Luiz ainda é um jogador jovem, é um jogador que tem projeção na Europa, tem possibilidade na Europa e se coloquem no lugar do cara. O cara tinha essa esperança de jogar na Europa. Foi para lá, rodou. Não deu certo e acabou perdendo a Copa do Mundo. Obviamente, para ele é uma frustração pegar um caminho de volta e voltar ao Brasil, por mais que seja o Vasco, né? E ele foi bem no Aston Villa, ele foi feliz no Aston Villa. Então ele acabou, por planejamento de carreira, preferindo ficar no Ô, Aston Villa ô, por Flávio, empréstimo, né? Do que. desculpa. Oi, pois não. Não, vou te cortar. Só para o pessoal poder entender. Se fosse o caso do Felipe Coutinho, que está no Catar, é o Liverpool que ele de volta. Ele pensaria, se fosse mais Claro, jovem, é claro. diferente, né? Não é tão Sem simples assim. dúvida. É exatamente isso, cara. Então eu acho assim, o torcedor ele precisa ter um pouco de. Eu vejo as pessoas, quando a gente fala de torcedor, a culpa é sempre da torcida. Não, a gente não está falando isso, a gente está tentando de alguma maneira até dar um toque legal no torcedor, porque às vezes hoje, cara, o mundo é diferente. O jogador de futebol, ele acompanha muito as redes sociais, ele acompanha muito o noticiário e às vezes isso atrapalha. Às vezes isso afugenta. Às vezes o jogador pensa duas vezes: o que eu vou fazer lá? Vou dar um exemplo claro do Andrei Santos. O Andrei Santos, eu tenho certeza que quando foi vendido para o Chelsea, reemprestado ao Vasco, ele se arrependeu. Porque ele estava para ir para o Palmeiras, vocês devem se lembrar, em 2023. Foi uma gritaria, que sacanagem, vai voltar para o Brasil, vai voltar para o Palmeiras. Houve uma engenharia, ele voltou para o Vasco. E no Vasco ele foi esculhambado pelo torcedor. Esculhambado de um time que não deu certo, um time que não engrenou, com o Barbieri no comando, e ele foi esculhambado. Então, o cara, por mais carinho que tenha, ele tem carinho pela família dele, ele tem carinho pela carreira dele. Então, eu acho que colocar, imputar ao Douglas Luiz, ele não quis voltar, vai voltar velho, não é o caso, gente. Ele é jovem ainda e ele pode voltar um dia. Tá aí o Felipe Coutinho, que voltou com 32 anos de idade. Pode retornar e hoje o jogador joga até uma idade avançada, cara. Ele é longevo para jogar. Então, só para esclarecer, o jogador que a gente informou em 25 de dezembro era o Douglas Luiz. O jogador que o Vasco fez a apresentação do projeto, a possibilidade de retorno, foi o Douglas Luiz, que viu com muitos bons olhos, mas sabia que a negociação era difícil. É um jogador de 28 milhões de euros, é o que o Vasco está vendendo um pouquinho menos o Ryan. Então, por isso que a coisa não andou. É uma pena, é um jogador muito interessante. Agora, a pergunta que o torcedor pode fazer, mas e aí? Não vai trazer mais ninguém para a posição? Talvez com esse perfil, não. Mas há sim, internamente, o interesse do Vasco de trazer mais um jogador para a posição, mais um volante. Tanto é que o Hugo Moura, Tietê, esses jogadores estão hoje no elenco, mas se pintar coisa, o Vasco não vai deixar de fazer negócio. Não vai deixar de emprestar, não vai deixar de vender, não vai deixar de fazer troca, não.
Então é bom deixar isso claro. O Vasco tem interesse ainda em trazer um jogador para essa posição, até para quem sabe ser titular, um segundo volante. Só não se sabe se vai ser do perfil ou do tamanho do Douglas Luiz, mas que o Vasco tem interesse, tem. Então essa é a situação primeira do Douglas Luiz. A segunda situação envolve o Cuiabano, lateral esquerdo. A situação do Cuiabano passa muito, Sérgio Kim, de amigos ligados no News, pela situação do Botafogo. O Cuiabano foi campeão brasileiro, campeão sul-americano pelo Botafogo e foi para o Nottingham Forest numa negociação que envolveu o Marinax, presidente do Nottingham Forest, e o Textor, o homem da SAF lá, enrolado lá no Botafogo, mas que tem uma relação, né? E ele foi para lá meio com aquela cláusula, que aliás até hoje me perguntaram, e até é bom a gente apurar, Sérgio, me fizeram essa pergunta, hoje eu não soube responder. Se de alguma forma o Vasco fez alguma cláusula, eu vou tentar apurar isso, de proteção para uma futura volta do Ryan, né? Porque o Cuiabano a gente está vendo aí uma amarração danada de que ele só voltaria para o Botafogo, teria prioridade no Botafogo, mas só que prioridade tem prazo, né? Então, no caso do Botafogo com o Cuiabano, tem um prazo, por quê? Porque o Botafogo não saiu do Transferban. E não dá para o Cuiabano, que está jogando no Sub-23 do Nottingham Forest, jogando lá no time C do Nottingham Forest, esperar. Então, a situação do Cuiabano com o Vasco está muito bem adiantada. É um jogador que o Nottingham Forest não vai usar, sabe que não vai fazer grande negócio e, de repente, reemprestá-lo para um grande clube brasileiro, que não seja o Botafogo, da onde ele já veio, acabou de vir, seja muito melhor. Então a situação do Cuiabano está muito bem avançada, o Vasco está em tratativas para trazê-lo, a priori, do mesmo modelo, empréstimo com opção de compra, tem aí uma possibilidade até do negócio fechar por um valor que seja já a compra definitiva. Há uma distância, o Nottingham Forest quer um pouquinho mais, quer um dinheirinho a mais, o Vasco está oferecendo um pouquinho a menos, mas dificilmente não vai ajustar, Sérgio. O Cuiabano já sinalizou aos seus empresários que está afim de jogar no Vasco, que topa jogar no Vasco, que sabe da força do Vasco, ele conhece bem, e eu não duvido, até porque também o presidente Pedrinho confirmou essa negociação, que o Cuiabano seja jogador do Vasco nessa janela que termina em março. Sobre Cláudio Spinelli, vamos lá, hein? Torcedor do Vasco está numa expectativa. A notícia que a gente deu há 5 dias atrás. Essa notícia é exclusiva do canal Atenção Vascaínos. O Cláudio Spinelli é um jogador que ano passado foi o 4º artilheiro argentino da temporada. Ficou à frente, inclusive, do Pablo Verratti. Verratti fez 26 no Brasil, ele fez 28 no total. Ele só ficou atrás do Julián Álvares, do Lautaro Martínez e do Lionel Messi. É um jogador que ano passado fez gol no Vasco lá e cá, na eliminação do Vasco nas oitavas da Sul-Americana. E o Vasco procurou esse jogador ano passado. O Vasco teve interesse em contratar esse jogador no meio do ano passado. Só que o Independente Del Valle, que estava durante o ano disputando títulos, pediu 3 milhões de euros pelo jogador. E o Vasco achou caro. Passado o tempo, houve um oferecimento ao Vasco de uma pessoa próxima à direção, de um empresário de importância, que fez esse oferecimento ao Vasco do Cláudio Spinelli, só que o Vasco já meio que disse, olha, se for por aquele valor lá, não vai dar naquelas condições. Não, a gente vai negociar. E o Vasco teve a aprovação da diretoria, porque todos queriam. O Fernando Diniz meio que relutou um pouco, mas viu no jogador uma característica que o Vasco perdeu sem o Pablo Verratti, jogador de área. E algo que foi muito importante, inclusive até pela postagem que a gente fez, até pela notícia que a gente deu, Sérgio. E longe daqui de ter essa preocupação. A repercussão foi extremamente positiva do torcedor do Vasco a esse jogador. O torcedor está muito afim, houve uma reverberação enorme. Visto isso, o Vasco fez uma proposta de empréstimo ao Independente Del Valle com a opção de compra. Há uma distância pequena daquilo que o Vasco propôs para pagar em suaves prestações a partir de 27. O jogador ficaria emprestado até o final desse ano, mas o Vasco daria a opção de compra a partir de 27, pagando em suaves prestações. O Vasco fez uma proposta ao Independente Del Valle, que a gente não tem os valores certos aqui, mas vamos lá. O Vasco propôs, e aqui é só uma hipótese, tá? Porque quem me falou nesses termos. É como se o Vasco tivesse proposto X pelo empréstimo
e o montante da negociação fosse X mais Y mais Z, ok? O Y mais Z, o Vasco pagaria a partir do ano que vem. Esse X de agora, já do empréstimo, abateria nesse valor. O Independente Medellín, o Independente Del Valle, perdão, não topou só pelo X e pelo Y, que é um pouco mais. Mas quem me passou a informação está muito otimista de que o negócio vai andar, porque há um detalhe muito importante, Sérgio Kid. O jogador quer jogar no Vasco da Gama. Inclusive, hoje já conversou com o técnico do Independente Del Valle e deve conversar com a direção do Independente Del Valle amanhã. E você sabe que jogador infeliz no clube não rende. Ele já avisou o técnico, olha, eu quero resolver. É porque a distância é muito pequena, tá, Sérgio? Entre o que o Vasco propôs e o que o Independente Del Valle pediu. Então a distância, como é muito pequena e o jogador está muito afim, o jogador quer, o jogador vai vir para o Brasil por um salário que ele já topou, que é metade, um pouco menos da metade daquilo que ganhava o Pablo Verratti no Vasco. Foi o comparativo que me passaram. O Pablo Verratti ganhava X, o cara vai ganhar menos da metade de X, tá? Então ele já topou, porque ele acha que o Vasco é um desafio gigante para ele. Ele tem dupla cidadania, ele é argentino com cidadania italiana, então também sabe que no Brasil, jogando no futebol brasileiro e no Vasco, ele pode catapultar, ele tem 28 anos de idade, é um jogador que tem uma boa idade, é um artilheiro, então é um jogador que sabe da importância. Então, amanhã vai ser um dia decisivo para o fechamento do Claudio Spinelli, ele vai conversar com o presidente do clube e vai dizer ao presidente que quer sair, e o presidente provavelmente vai aceitar, porque a distância é muito pequena, tá? Realmente distância de alguns poucos $1.000. Não é uma coisa assim de, é uma proposta de 6 e o Vasco tem que pagar 10. Não, não é o caso. É uma proposta de 2, o Vasco ofertou Flávio, só esclarece um detalhe, é uma oferta de compra ou de empréstimo? Vai estar tentando não, compra é empréstimo até o final do ano, com opção de compra. O que o Del Valle está querendo é que não seja opção de compra, é que seja obrigação de compra. É o que está se discutindo. E essa obrigação de compra dentro de um valor que o Vasco propôs um pouco maior. O Vasco propõe empréstimo até o final do ano, com opção de compra num valor hipotético de 2, ok? De 2. O Vasco oferta esses 2, e aí o Del Valle quer 2,5. Tá? Para fechar o negócio. A distância não é muito grande e provavelmente isso vai se ajustar normalmente, não vai ter essa dor de cabeça não, e o Claudio Spinelli dificilmente, a não ser que dê uma grande zebra, e eu, assim, tenho ouvido de pessoas de que tem muita gente meio que não querendo o negócio, não gostando do mercado, não se entende como, tá? Por quê? Qual razão? Para um jogador que entrega tantos gols, um jogador que o torcedor gosta, um bom jogador, não é um cracaço, mas é um artilheiro, um jogador muito estilo Verratti, né? Tem muito perfil do Verratti, tem muita gente que tá meio assim, sabe, pessoas do futebol, meio querendo empatar o negócio, dizendo que não pode, dizendo que não, vamos fazer assim. É difícil, o meio do futebol não é fácil não, Sérgio Kinde, mas acho que essa negociação amanhã, porque também foi confirmada pelo presidente Pedrinho, vai ser concretizado e eu acho que dificilmente, a não ser que aconteça uma grande zebra, o Claudio Spinelli não vai ser jogador do Vasco. Muito interessante aí, o pessoal tá ávido por notícias, temos as novidades aí de Cuiabano, principalmente do Spinelli 2, para mim seriam bons, ótimos reforços para o Vasco. Agora, Flávio, a gente ainda vai falar, a gente está caminhando para a reta final do News, ainda vai falar da questão do Valdir, da RJ, muita gente perguntando aqui no chat sobre a situação do Bruno Rodrigues e do Eric Marcos, alguma informação? Não tenho nenhuma informação sobre esses jogadores. Não tenho. Absolutamente. Isso foi colocado ontem. Até a informação do Eric Marcos, até me parece, foi até o Emerson Rocha que viu essa informação. Eu não tenho, até falei com o Emerson, me parece que foi um oferecimento. Mas, sinceramente, eu acho que para o que o Vasco está fazendo, eu acho que são 2 jogadores num nível abaixo daquilo que o Vasco está querendo. Acho que o Eric Marcos é alguém que a gente já viu. Acho que o Eric Marcos é um jogador bom, mas não passa disso. A gente tem vários ali. Para dar oportunidade ao Eric Marcos, tem a base, cara. Sabe? Faz a base. E o Bruno Rodrigues é uma grande incógnita, Sérgio. O Bruno Rodrigues é um jogador que estava no Cruzeiro jogando muito bem, foi contratado pelo Palmeiras a peso de ouro, teve uma lesão seríssima
e não voltou nunca mais. Eu, sinceramente, eu acho que para botar o Bruno Rodrigues e o Eric Marcos, eu oportunizo o Lócio, por exemplo. Boto o Mutano para jogar. Eu acho que são garotos da base, de boa qualidade, com características semelhantes. E eu acho que de ponta, a gente agora está bem servido. A gente tem bons pontas. A gente tem jogadores muito interessantes. Mas, como informação, eu não tenho nenhuma informação, tanto do Eric Marcos como do Bruno Rodrigues. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.